Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Arduino Uno. Desta vez, na aula de número 15, nós iremos abordar uma forma mais fácil e eficiente de fazer códigos, que fiquem também mais fáceis de ler. Para isso nós vamos usar uma função, nós vamos aprender a usar as funções auxiliares. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vamos lá? Vamos aprender um pouco sobre funções? Então essa será a nossa aula de número 15. Nós vamos aprender então as bases do que é função, por que nós devemos usar funções. Nós vamos ver alguns exemplos e parâmetros e depois nós vamos simular alguns programas no Tinkercad utilizando a função, comprovando assim o seu funcionamento. O que é uma função? Por definição, uma função é um conjunto de comandos agrupados em um bloco que recebe um nome e através deste ele pode ser evocado. Isso mesmo, você leu certo, evocado, ou seja, ele pode ser chamado em um outro trecho do programa. Agora, talvez você se pergunte, por que eu devo usar uma função? Então eu peguei aqui umas definições, eu vou deixar esse material inclusive depois anexo aí na descrição do vídeo. Então nós temos aí pelo menos 6 motivos para usar funções. Primeiro, permite o reaproveitamento de códigos já construídos por você ou por outros programadores. É isso mesmo. Se você escreveu lá um código, tem um trecho que você acha que vai cair direitinho ou vai caber direitinho no novo programa, você consegue reaproveitar. Se você de repente encontrou um código escrito por outra pessoa e que te ajuda, também você consegue reaproveitar. Além disso, ele também evita que um trecho de código ele seja repetido várias vezes dentro de um mesmo programa. Então é muito comum que às vezes você vai fazer um programa e algumas coisas sempre se repetem, né? Você vai perceber que no seu programa algumas coisas se repetem muito. Então se ela se repete muito, em vez de você ficar escrevendo toda vez o código, você pode simplesmente fazer isso aí virar um bloco de instruções e sempre que esse bloco for necessário, você apenas o evoca. Outra razão é que ele permite a alteração de um trecho de código de uma forma mais rápida. Então se você vai alterar só um trecho, então fica mais fácil, né, de você alterar só um trecho do programa, em vez de você ficar procurando por uma quantidade muito extensa de linhas. Então, com o uso de uma função, você altera apenas dentro da função que você deseja, né? Você altera só aquele pequeno trecho. Também resolve para que os blocos do programa não fiquem grandes demais. Então, a ideia é que você nunca tenha blocos muito grandes e, por consequência, ele fica difícil de você entender. Então, você fica muito complexo, principalmente quando outra pessoa vai ler seu código, né? Também ele facilita a leitura do programa fonte de uma forma mais fácil, fica muito mais inteligível o seu programa. Uma outra razão para você usar a função é para separar o programa em partes, então você vai quebrar o seu programa em pequenas partes que possam ser logicamente compreendidas de forma isolada. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá pessoal? Só para a gente entender mais ou menos uma ideia de onde a gente poderia colocar a função. Óbvio que dá para fazer isso com várias coisas, né? Imagina o seguinte, pensa que você tenha na sua casa aí uma máquina de lavar, uma máquina comum. Uma máquina de lavar comum, né, mais simples, ela faz praticamente 4 processos. Então ela lava a roupa, ela enxágua a roupa, ela deixa a roupa de molho e ela centrifuga a roupa. Ou seja, basicamente uma máquina não faz nada diferente disso, né? Tô dando um exemplo de uma máquina bem simples. E aí, se você observar lá na sua máquina, né, os processos dela, ela vai funcionar mais ou menos assim, ó. Ela faz uma lavagem leve, existe a opção, né? Você pode selecionar uma lavagem leve, você pode selecionar uma lavagem média, você pode selecionar uma lavagem pesada, né, se a roupa estiver muito suja. Mas e daí? Tanto na lavagem leve, como na lavagem média, como na lavagem pesada, você vai observar que a sua máquina não vai fazer outra coisa a não ser lavar, deixar de molho, enxaguar
e centrifugar a roupa. Ela vai repetir os mesmos processos, não importa o tipo de lavagem que você pediu que ela fizesse, né? E daí, o que eu quero dizer com isso? Pensa o seguinte, você tem lá esses 4 processos, tá? Processo de lavar, de molho, de enxágue e de centrifugar. Eu estou deixando esses processos de forma mais macro, né? Mas é óbvio que cada processo tem lá suas tarefas, né? Então, o que é enxaguar, né? Existe a descrição do que é enxaguar. O que é centrifugar? Você vai deixar lá a descrição do que é centrifugar. E assim por diante. Mas vamos pensar assim, ó, cada um desses processos, a máquina demore 5 minutos para realizar. Então vamos pensar dessa forma. Então agora vamos recapitular aqui, né? Eu tenho uma máquina, eu sei que essa máquina faz 4 processos e ela tem 3 opções de lavagem: leve, média e pesada. Pensa da seguinte forma, ó. Você agrupou as instruções do que é lavar a roupa e você chamou esse grupinho de instruções que é lavar a roupa de F1. Aí você ajunta o grupo de instruções do que é deixar a roupa de molho e você chama de F2. Agora você pegou o grupo de informações que é enxaguar a roupa e você chamou de F3. E o grupo de instruções que era para centrifugar a roupa, você chamou de F4. Tá bom? Essa é a ideia. Então lá, o grupo de instruções para cada um dos processos você deu um nome: F1, F2, F3 e F4. Daí é o seguinte, na lavagem leve, né, então pensa o seguinte, que essas aqui seriam suas algumas funções. Você teria aí algumas funções, só para clarear a ideia de aplicação. Aqui eu tenho outras 3 funções dentro de um programa maior, né, que seria o seu programa principal. Eu tenho uma função que é a lavagem leve, eu tenho uma outra que seria a lavagem média, e tenho uma outra que seria a lavagem pesada. Então vamos supor que você chame, né, a lavagem leve. Quando começar a rodar esse programinha aqui, pessoal, da lavagem leve, o que ela vai fazer? Você colocou aqui, ó, F2, então ela vai buscar o que é o F2. Bom, F2 é deixar a roupa de molho. Ela vai executar todas as instruções do que significa deixar a roupa de molho. Quando ela terminar, ela vai voltar e aí ela percebe que agora você está chamando o F1. Então o programa busca a função F1, ele vai entender que é a função lavar, ele executa todos os processos de uma lavagem e volta para a função de lavagem leve. Daí ele percebe aqui que você tem agora o F3. Então ele vai procurar o F3 e vai perceber que é enxágue. Então ele executa todo o enxágue, volta para o programa principal aqui e vai fazer o F4. O F4 é a centrifugar a roupa. Ou seja, se você escolheu a lavagem leve, ele vai executar uma vez cada uma das funções que você já deixou escrito e termina o programa. Então basicamente é isso que ele vai fazer. Agora, supondo que você tenha escolhido a lavagem média, note que ele faz exatamente o mesmo processo. Ó. Ele vai chamar o F2, executa, depois volta, aí encontra o F1, ele vai lá, busca, executa, volta. Aí você chamou lá o F2 de novo, ó. Ele vai lá, executa, volta. Você chama o F1 de novo, ele executa, volta. E a mesma coisa acontece com o F3 e com o F4. E na lavagem pesada? Também. O que aconteceu aqui? Você escreveu apenas 4 blocos de instrução e com esses apenas 4 blocos você conseguiu realizar 3 processos diferentes. Então olha quanto código você economizou, né? Como você diminuiu o tamanho do seu código. Outra coisa, vamos supor que tenha dado um pequeno problema no seu processo de lavagem. Então você não precisa procurar dentro desse código inteiro, ficaria extenso demais. Você vai só nessa função aqui, ó, lavar, e se de repente tem algum processo que você quer alterar, tem algum processo que você quer mudar, você muda as linhas de código aqui e já como benefício, né, em todos os lugares que você chamar essa função lavar, também vai ser alterado o código. Tá vendo? Fica muito mais fácil. Então qual que é a conclusão aqui do nosso programa? Que para fazer a lavagem leve você demoraria 20 minutos
a lavagem média 40 minutos e uma lavagem pesada 45 minutos, enfim. Eu quis falar isso, pessoal, só para ficar um pouco mais simples, né, para a gente entender a questão sobre o porquê usar as funções. Bom, mas aí, talvez você esteja se perguntando, né? E para fazer isso na prática, né? Para eu transformar isso aí em linhas de programação, como é que eu vou fazer? Então, vamos lá, né? De novo, a gente vai ter aquela ideia maker de tentar fazer na prática, óbvio, né? Que com uma certa descrição, um certo bom senso, então a gente vai abalizar algumas informações primeiro. Então, assim, ó, você vai colocar no seu programa, a primeira coisa, é o protótipo das funções auxiliares. Então, o que seria esse protótipo? Vamos falar que seria como o nome da função, né? Uma identificação da função. E como é que eu declaro isso? Eu vou falar o tipo da minha função, se ela é uma função void, se é uma função int, se é uma função float, né? Enfim, você vai falar o tipo da sua função. Aí você vai falar o nome da sua função, que vale aquelas mesmas regras, né, das aulas anteriores. Posso criar qualquer nome? Pode, contanto que ele não tenha caracteres especiais ou não seja uma palavra reservada da sua IDE. Então, se, por exemplo, eu quiser usar uma função nova, criar uma função nova chamada while, por exemplo, né, ou uma função nova chamada if, então eu não vou conseguir fazer isso. Mas você pode colocar qualquer nome que você quiser. Aí você vai abrir e fechar parênteses e colocar um ponto e vírgula aqui, que é para marcar a terminação dessa instrução. Feito todos, aqui você pode eu coloquei só um, mas você pode colocar todos os protótipos, tá? Eu tenho lá 15 subfunções aqui, 15 funções auxiliares. Declare todos os seus 15 protótipos aí sem problemas. Feito isso, você vai para o seu void main, o seu void setup, né, a função principal. Nesse trecho do programa, o que eu coloquei aqui? Nome da função, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Perceba que o que eu não estou colocando aqui? O tipo da função. Então, você só precisa colocar o tipo da função na hora de você colocar lá o protótipo, né? Você está dizendo qual é o tipo da função. Durante o programa, na hora que você vai evocar a função, você não precisa mais colocar o tipo, só põe o nome da função, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar onde está essa função e vai executar. Eu evoquei o nome da função tanto aqui no void setup como no void loop. Qual que era a ideia? Mostrar para você que você pode chamar a mesma função em lugares diferentes do programa. Até aqui, acredito que você tenha entendido. Agora, o próximo tópico aqui será funções auxiliares. Então, agora o que eu vou fazer? Mais uma vez eu ponho o tipo da função, espaço, né? O nome da função, abre e fecha parênteses, mas agora eu não coloco mais o ponto e vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou abrir e fechar aqui os meus parênteses, né? Aliás, as minhas chaves, desculpa. E dentro da sua chave, é aí que você vai colocar a descrição do que a função faz. Então você vai descrever a função, se ela vai fazer alguma leitura, se ela vai fazer alguma equação, se ela vai somar alguma variável, né? Enfim, aí você vai descrever o que a sua função faz. Então, reforço para vocês. Primeira coisa, coloca lá o protótipo da função. Feito isso, toda vez que você chama a função, como o seu programa ele já conhece, né, já sabe do que você está falando, ele vai descer aqui, ó, evocou, ele desce, acha o nome da função, executa todas as instruções que estão aqui e volta para o programa. Então, nesse caso aqui, né, o void setup, ele vai ver o nome da função, ele vai descer, vai procurar o nome da função, vai fazer toda os parâmetros, né, que você colocou e vai voltar e vai continuar varrendo o programa. No void loop, você chamou de novo a função, tranquilo. Ele vai ver o nome da função, vai voltar para cá e aí ele vai fazer os parâmetros da função e vai voltar. Até aqui, pessoal, a gente só entendeu por enquanto a parte, assim, vamos dizer, mais teórica da função. Essa vai ser a parte 1 da nossa aula. Para não ficar muito longo, eu vou pausar o vídeo aqui
E na próxima aula, aí nós vamos começar a ver a aplicação das funções. Então não deixe de assistir a continuação dessa aula. Então nós vamos ver a aplicação das funções agora dentro da IDE Arduino. Vamos pegar alguns códigos, né? Talvez até alguns códigos que nós já tenhamos usado, ou algumas variações desse código, e vamos fazer ele usando função. Vocês vão ver que vai ficar muito mais simples o código, tá bom? Pessoal, obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Deixa aquele like para ajudar o canal. Nos vemos até a próxima. Um abraço.